futebol, a gente utiliza o termo zebra para falar de um time que chega em um determinado campeonato sem muitas expectativas, mas acaba superando as expectativas que ele nem tinha, chegando muito longe, eliminando favoritas ou até mesmo sendo campeões. A gente teve, por exemplo, a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2022. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar de um ano específico que foi um ano que a zebra passeou solta no mundo do futebol. 2004. Nesse ano, praticamente todas as competições grandes do futebol foram vencidas por equipes que não eram consideradas favoritas, mas que vieram eliminando favoritos ao longo do caminho. Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Salve, tropinha! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Deixa o gostei de like e deixa aqui nos comentários, na sua opinião, qual foi a maior zebra da história do futebol. E agora vamos entrar na nossa máquina do tempo e retroceder até 2004. E vamos começar aqui na América do Sul com a Conmebol Libertadores, que é a maior competição de clubes. Todo mundo cobiça a Libertadores aqui na América do Sul. Inclusive a torcida do meu Palmeiras tem o canto. A Taça Libertadores é obsessão. A gente tem várias equipes que entram como full favoritas. Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Flamengo. Mas naquela época a gente tinha o São Paulo e o Santos. E você deve pensar, meu caro amigo, que quem venceu o torneio foi o Boca Juniors, que tinha toda a sua tradição, que estava dominando a América naquela época. Mas nada disso, um time que não tinha tradição alguma e até hoje não tem muita tradição, acabou sendo campeão. O Once Caldas da Colômbia. Eles fizeram uma campanha extremamente heróica, passando da fase de grupos e eliminando o Barcelona de Guayaquil nas oitavas de final. O Barcelona, que tem certa tradição na Libertadores, inclusive já tinha alcançado uma final em 98. Nas quartas de final, eliminaram um gigante brasileiro e trata-se do Santos. Hoje em dia o Santos não é lá aquelas coisas, mas na época o Santos ainda tinha sim uma geração de ouro. O Santos tinha vencido um Campeonato Brasileiro 2 anos antes, inclusive. E nas semifinais eles eliminaram simplesmente o São Paulo, que viria um ano depois ser campeão da Libertadores e do Mundial. Então dá pra ver que os caras não estavam pra brincadeira, né? Eliminaram dois grandes favoritos. E aí na final, quando chegou, era pra enfrentar simplesmente nada mais nada menos do que o Boca Juniors, né? Nada demais. O Boca Juniors, que viria dominar a América naquela década, chegava pra final com todo o favoritismo, todo o gigantismo, mas não foi páreo pra tropa do Once Caldas, que foi campeão nos pênaltis e levou a primeira e única Libertadores da sua história até o momento da gravação desse vídeo. Então a zebra já começou rolando solta na Libertadores com o histórico título do Once Caldas. E agora a gente vai migrar lá pra Europa, e no velho continente a gente sabe que tem o maior torneio de clubes do mundo, a UEFA Champions League. E é aquela história, né? Assim como na Libertadores, sempre tem as equipes que chegam como favoritos. Naquela época a gente tinha o Manchester United de Sir Alex Ferguson, o Arsenal de Arsène Wenger, o Real Madrid dos Galácticos. Mas se teve um time que se destacou, foi o Porto. Passaram na fase de grupos, normal, protocolar, e nas oitavas de final já iam pegar simplesmente o Manchester United de Alex Ferguson. O Manchester United papa títulos de Premier League, campeão de Champions League, e viria a vencer a Champions League 4 anos mais tarde, em 2008. E é claro, né, com toda a soberba do favoritismo, o Manchester United já era dado por muitos como classificado. Todo mundo já pensava, não, o Porto não tem chance, acaba aqui a caminhada para os portugueses. Mas eles surpreenderam e eliminaram o Manchester United. Mas se você eliminou um grande favorito logo nas oitavas, as quartas, que é um estágio mais avançado, a tendência é que venha uma equipe mais complicada, um Bayern de Munique, um Barcelona, e quem foi enfrentar o Porto naquela ocasião? O Lyon. Exatamente, Porto e Lyon em plena quartas de finais de Champions League, e saiu novamente com a vitória dos portugueses. A tropa do Mourinho estava embaçada e alcançava a semifinal. Mas aí a semifinal deu, né? Chega de brincadeira, só times gigantescos alcançam a semifinal, a tradição pesa. E foi por isso que o Porto acabou enfrentando o Deportivo La Coruña na semifinal. Exatamente, não foi o Real Madrid, não foi o Bayern de Munique, e sim o La Coruña. E o Porto venceu o La Coruña e acabou alcançando a final. E agora a final não tem jeito, né? Vai cair o Milan, uma Internacional, um Liverpool. E nada, tropinha. A final da Champions League de 2004 foi Porto e Mônaco. E a tropa do José Mourinho foi lá, sem chance para os franceses, enfiou um sonoro 3-0 na tropinha da França e acabaram levando mais um título de Champions League. A tropa do José Mourinho era embaçada. Seguindo no velho continente, só que agora para falar do futebol de seleções, 2004 também foi ano de Eurocopa. Exatamente, Eurocopa disputada em Portugal com a seleção portuguesa que era treinada pelo Filipão. E era uma seleção muito forte, tinha ali, por exemplo, o jovem Cristiano Ronaldo. E Portugal teve sim o seu destaque naquela Euro que eles sediaram, mas não por serem campeões. Eles chegaram na final, mas quem acabou se destacando foi a seleção da Grécia.
Eles passaram da fase de grupos já numa surpresa pra todo mundo, né? Porque, pô, a Grécia é uma seleção sem tradição alguma. Tanto que a última vez que eu vi a Grécia em algum cenário assim foi na Copa do Mundo de 2014. Mas enfim, o mata-mata da Euro naquela época começava nas quartas de final e a Grécia foi no melhor estilo 1-0 e goleada. 1-0 pra cima da França, que surpreendeu todo mundo. A França tinha recém vencido a Copa do Mundo de 98 e ainda tinha seus jogadores muito de qualidade. Os mesmos jogadores que viriam a chegar na final da Copa do Mundo de 2006. Zinedine Zidane, Thierry Henry, enfim, tropinha. Então a França foi eliminada pela Grécia já como uma surpresa. E eles chegavam nas semifinais para enfrentar a República Tcheca e enfiar mais um sonoro 1-0 e alcançavam assim surpreendentemente a final, mas iam ter talvez a maior pedreira daquela Eurocopa, que era Portugal de Filipão e Cristiano Ronaldo. Realmente a soberba do favoritismo dava as caras numa competição, todo mundo já dava o título para Portugal. Cristiano Ronaldo tinha a chance de bem novinho já fazer a história, dar o primeiro título da história de Portugal. Ele veio fazer isso em 2016, mas não fez em 2004, porque um gol de cabeça da Grécia adiou o sonho do Papai Cris. Com esse gol de cabeça no comecinho do primeiro tempo, a Grécia se sagrou campeã da Eurocopa. Exatamente, tropinha. O único e maior título da história da seleção grega foi lá em 2004, quando bateram Portugal na final da Euro. Então, tropinha, essa foi a história do marcante ano de 2004. Você lembra de mais alguma zebra interessante? Comenta aqui que eu quero saber. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijão e falou!